Pegue isso do chão agora, garçonete. A ordem ecoou pelo salão silencioso do restaurante de luxo, cortando conversas e chamando a atenção de todos que estavam por ali. Todos os executivos viraram o rosto ao mesmo tempo. No centro da mesa principal, uma mulher elegante e poderosa apontava para o chão com desprezo. Aos seus pés, uma colher no chão, jogada por ela de propósito. Diante dela, uma jovem de tom de pele morena, vestida de forma simples, permanecia imóvel. Alguns pensaram que ela fosse uma garçonete nova. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Ninguém ousou intervir. "Eu mandei você pegar", insistiu a mulher com um sorriso frio. O clima ficou pesado, e ninguém ali imaginava que, minutos depois, aquela ordem humilhante seria lembrada como o maior erro daquela noite. Aquele jantar não era apenas um encontro social. Era uma reunião estratégica, fechada, marcada para as 20 horas de uma sexta-feira, no restaurante mais exclusivo da cidade. Um lugar onde reservas eram feitas com meses de antecedência e onde cada mesa custava mais do que o salário anual de muita gente. Ali estavam os principais executivos, conselheiros e sócios da empresa Valentian Correa Holding, um grupo bilionário que vinha crescendo de forma agressiva no mercado. Ternos sob medida, relógios importados, conversas em tom baixo sobre ações, fusões e poder. O motivo oficial do jantar era celebrar os resultados do último trimestre, mas o verdadeiro motivo era outro. Naquela noite seria apresentada a nova sócia majoritária, a mulher que havia acabado de comprar uma parte significativa da empresa e que, a partir dali, teria voz e voto sobre o futuro de todos naquela mesa. Poucos sabiam quem ela era. Menos ainda a reconheciam de vista. Entre os presentes, uma figura se destacava pelo comportamento. Helena Duarte, uma das sócias mais antigas. Rica, influente e conhecida por seu temperamento cruel. Helena não pedia, ela ordenava, e fazia questão de lembrar a todos quem mandava naquele ambiente. Para ela, a hierarquia era tudo. Quem estava acima mandava, quem estava abaixo obedecia ou era esmagado. Por isso, quando seus olhos recaíram sobre a jovem simples parada ao lado da mesa principal, Helena sequer cogitou outra possibilidade. Na mente dela, o tom de pele e as roupas simples só poderiam ser uma funcionária do restaurante. Alguém que existia para servir, não para falar. A jovem se chamava Marina. Poucos ali conheciam aquele nome, e ninguém, absolutamente ninguém, a reconheceu. Quando ela se aproximou da mesa principal, Marina tinha pouco mais de 30 anos, tom de pele morena, postura firme, mas discreta. O tipo de presença que não exige atenção, mas também não se encolhe. Ela não carregava bandejas, não usava uniforme. Mesmo assim, seu visual simples destoava completamente do ambiente repleto de ternos caros, joias reluzentes e relógios que valiam mais do que o carro de muitos funcionários. Ao chegar à mesa principal, Marina parou ao lado de uma das cadeiras vazias. Olhou ao redor, procurando alguém que a recebesse. Nenhum sorriso, nenhuma apresentação. Helena foi a primeira a falar. Seu olhar percorreu Marina de cima a baixo, lento, calculado. Não por curiosidade, mas por desprezo. "Você está perdida?" perguntou, sem esconder o tom cortante. Marina respirou fundo. "Boa noite. Eu fui convidada para esta reunião." Helena soltou um riso curto, irônico. "Convidada?" Alguns executivos trocaram olhares constrangidos. Outros fingiram não ouvir. Helena apoiou os cotovelos na mesa. "Olha ao redor. Este é um jantar entre sócios e executivos." Ela fez um gesto vago com a mão. "Funcionários entram depois." Marina tentou manter a calma. "Acredito que houve um engano. Meu nome é Marina e eu..." Helena a interrompeu, erguendo a mão. O silêncio ficou pesado. "Se está aqui para servir, faça o seu trabalho." Helena levantou a taça de champanhe à frente para que Marina a servisse. Marina sentiu os olhares sobre si. Alguns curiosos, outros desconfortáveis. Nenhum solidário o suficiente para intervir. Ela permaneceu ali, em pé, não por medo, mas porque começava a entender algo. Aquela mulher não queria ouvir, ela queria mandar, e aquilo era apenas o começo. Helena reclinou-se na cadeira, confortável demais para alguém que acreditava ter controle absoluto da situação. "Você está me ouvindo?"
Perguntou, batendo levemente os dedos na mesa. Marina assentiu com a cabeça. Estou. Então por que ainda está parada? Algumas conversas paralelas cessaram. Talheres foram pousados lentamente. Marina manteve as mãos juntas à frente do corpo. Porque eu não sou garçonete. O ar pareceu rarear. Helena arqueou uma sobrancelha como quem observa algo curioso, não alguém digno de respeito. Claro que é, ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Você não acha que, se fosse convidada, estaria vestida diferente? Marina sentiu o golpe, não pela frase, mas pelo que ela carregava. Minha roupa não define quem eu sou. Um murmúrio atravessou a mesa. Helena inclinou-se para a frente. Define sim. Aqui define tudo. Ela apontou discretamente para as joias que usava. Nós pertencemos a mundos diferentes. Marina respirou fundo, controlando a voz. Eu pertenço exatamente a este lugar. Helena soltou uma risada baixa. Olhem isso. Ela se virou para os outros executivos. Agora até temos garçonetes com ambições corporativas. Alguns riram nervosos. Outros desviaram o olhar, envergonhados demais para rir, mas também para defender. Marina sentiu o rosto queimar. Peço apenas que me deixem explicar. Helena ergueu a mão novamente, impaciente. Não! Ela empurrou a cadeira para trás, levantando-se levemente. Você está atrasando uma reunião importante. Então, num gesto calculado, Helena pegou a colher ao lado do prato, girou-a entre os dedos e a deixou cair no chão. O som metálico ecoou como um tapa. Helena apontou para baixo. Pegue! O salão mergulhou em silêncio. Marina encarou o objeto no chão. Depois, levantou os olhos, e pela primeira vez, não havia hesitação em seu olhar, porque naquele instante, ela decidiu. Se fosse continuar ali, não seria ajoelhada. Marina não se abaixou. O gesto simples, ou melhor, a ausência dele, foi o suficiente para mudar o clima da mesa. Helena permaneceu de pé, o dedo ainda apontando para o chão. O sorriso havia desaparecido. Eu mandei você pegar. A voz agora não era fria, era afiada. Marina manteve a postura ereta. E eu disse que não sou sua funcionária. Um dos diretores mais antigos pigarreou, desconfortável. Helena, talvez seja melhor. Não! Ela o cortou sem sequer olhar. Essa reunião é minha. Ela voltou os olhos para Marina. Você sabe quanto custa um erro aqui? Você tem ideia de onde está? Marina respondeu com calma controlada. Sei exatamente onde estou. Helena soltou uma risada curta. Então ajoelhe. Alguns executivos arregalaram os olhos. Aquilo já não era apenas arrogância, era humilhação deliberada. Marina sentiu um nó no estômago, não de medo, de lembrança. Ela pensou na mãe, que sempre dizia para nunca baixar a cabeça para quem se alimenta do desprezo alheio. Pensou nos anos em que foi ignorada em salas parecidas com aquela. Pensou no motivo real de estar ali. Respirou fundo. Isso termina agora. Helena inclinou-se, provocadora. Vai fazer o quê? Chorar? Antes que Marina respondesse, uma cadeira foi empurrada. O som ecoou. Era o diretor financeiro. Helena, chega! O salão congelou. Ela virou-se lentamente. Você está me dizendo o que fazer? Estou dizendo que isso está indo longe demais. Helena riu. Vocês realmente acreditam nessa encenação? Ela apontou para Marina. Uma garçonete querendo atenção. Marina deu um passo à frente, a voz firme. Meu nome é Marina. Helena cruzou os braços. Não perguntei. Foi então que o gerente do restaurante se aproximou, visivelmente nervoso. Com licença, Helena o ignorou. Leve ela daqui. O gerente hesitou. Senhora, ela consta na lista de convidados. Um murmúrio atravessou o salão. Helena virou o rosto devagar. O quê? O gerente engoliu em seco. Mesa principal. Silêncio. Marina manteve os olhos fixos em Helena. Eu disse que pertencia a este lugar. O sorriso de Helena vacilou pela primeira vez. Mas o choque verdadeiro ainda estava por vir. O ambiente já não era mais de uma reunião corporativa. Era de constrangimento coletivo. O som dos talheres havia cessado. As conversas paralelas morreram. Até o restaurante parecia ter encolhido diante do clima pesado que se instalara. Marina continuava de pé, imóvel, enquanto todos começavam a observá-la com mais atenção. Não havia pressa em seus gestos, nem nervosismo exagerado. A postura não combinava com alguém que estivesse ali por acaso.
Helena, por outro lado, sentia algo diferente crescer por dentro. Não era culpa, era irritação por perceber que o controle estava escapando. Alguns executivos trocaram olhares discretos. Eles sabiam o motivo real daquela reunião. Sabiam que uma nova sócia estava prestes a chegar. E naquele momento, a coincidência começou a incomodar. O gerente do restaurante se afastou, claramente inseguro. Ele não ousou mais interferir. Aquela situação já não lhe pertencia. Marina respirou fundo e, sem elevar a voz, deixou claro que não estava ali para servir mesas. Disse apenas o suficiente para reafirmar que sua presença era legítima. Nada mais. Helena tentou retomar o domínio com comentários irônicos e gestos impacientes, mas já não encontrava a mesma submissão. O silêncio que antes a favorecia, agora jogava contra ela. Foi então que um dos sócios mais antigos reconheceu o nome de Marina na lista sobre a mesa. Leu novamente, confirmou o sobrenome e congelou. A expressão mudou. O rosto perdeu a cor. Ele não disse nada em voz alta, mas inclinou-se discretamente para outro diretor, apontando o papel. O efeito foi imediato. A tensão se espalhou como um arrepio. Marina percebeu. Não sorriu. Não se explicou. Esperou. Helena ainda falava, mas já não era o centro da atenção. Os olhares haviam migrado. Todos agora estavam fixos na jovem que ela tentara humilhar. Foi nesse momento que alguém pediu silêncio. Não como ordem, como necessidade. A reunião estava prestes a sair do controle de vez. E a verdade, até então ignorada, estava a poucos segundos de ser exposta. O silêncio que se formou não foi imposto. Ele simplesmente aconteceu. Um dos diretores mais antigos da empresa se levantou lentamente. Não havia indignação em seu rosto. Havia seriedade. Ele pediu a palavra com um gesto contido, como quem sabe que cada segundo dali em diante mudaria o rumo daquela noite. A atenção de todos se voltou para ele. Helena tentou interromper, mas não conseguiu. Pela primeira vez desde o início do evento, sua autoridade não foi suficiente para calar alguém. O diretor explicou de forma direta que aquela reunião não era apenas uma confraternização. Era a formalização de uma nova fase da empresa. Uma fase que envolvia a entrada de uma nova sócia estratégica, responsável pela maior aquisição já feita pelo grupo. Enquanto ele falava, alguns executivos começaram a entender. Outros ainda resistiam à ideia. Helena, sentada à ponta da mesa, mantinha o olhar fixo, mas a postura já não era de domínio, era de alerta. O diretor então mencionou o nome completo da nova sócia, Marina. O impacto foi imediato. Alguns se mexeram, desconfortáveis nas cadeiras. Outros arregalaram os olhos. Um murmúrio baixo percorreu o salão, rapidamente contido. Helena riu. Um riso curto e descrente, como quem tenta se agarrar à própria narrativa para não afundar. Mas ninguém acompanhou. O diretor continuou. Explicou que Marina havia passado semanas analisando a empresa de forma discreta, observando processos, pessoas, comportamentos. Disse que aquilo fazia parte de uma exigência pessoal dela antes de fechar qualquer contrato. Ela queria conhecer a cultura real da empresa, não a que aparecia nos relatórios, mas a que se manifestava nos bastidores. O ambiente ficou pesado. Alguns executivos evitaram encarar Marina. Outros começaram a se lembrar de pequenos comentários, olhares, atitudes que haviam ignorado ao longo dos anos. Helena tentou se defender, não com palavras diretas, mas com justificativas vagas, tentando minimizar o ocorrido como um mal-entendido. Mas o dano já estava feito. O diretor foi claro ao afirmar que a conduta daquela noite seria registrada, não como um episódio isolado, mas como um reflexo de um padrão que vinha sendo discutido internamente há algum tempo. Marina permaneceu em silêncio durante quase todo o discurso. Não havia satisfação em seu rosto, nem desejo de vingança. Quando finalmente falou, foi breve. Disse que não estava ali para humilhar ninguém, que não precisava disso para provar seu valor, mas que acreditava que respeito não era negociável. Ela explicou que poderia ter se apresentado desde o primeiro momento, mas escolheu observar, e o que viu naquela noite confirmou decisões que já estavam sendo amadurecidas. Helena tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu.
A imagem da mulher poderosa começava a ruir ali mesmo, diante de todos. Não com gritos, não com escândalos, mas com fatos. O clima no salão era de choque silencioso. A humilhação havia mudado de lado. E todos sabiam que aquela noite ainda não tinha terminado. A reunião foi encerrada poucos minutos depois. Não por falta de assunto, mas porque tudo o que precisava ser dito já havia sido exposto. O salão, antes marcado por risos controlados e conversas estratégicas, agora parecia um espaço estranho. Os executivos se levantavam devagar, alguns evitando qualquer contato visual, outros tentando assimilar o que haviam presenciado. Helena foi a última a sair da mesa. A mulher que costumava comandar o ambiente com arrogância caminhava agora sem firmeza. Não houve anúncio público, nenhuma cena constrangedora. Final, mas todos sabiam. Na manhã seguinte, o conselho se reuniria, e o episódio daquela noite não seria esquecido, nem tratado como detalhe. Marina permaneceu no restaurante por alguns instantes, observando o espaço vazio. Ela não havia conquistado respeito impondo medo. Havia conquistado revelando verdades. Dias depois, o comunicado interno foi enviado. A estrutura da empresa passaria por mudanças profundas. Cargos seriam revistos, processos de avaliação ética seriam implementados. Helena deixaria o quadro societário, não como punição imediata, mas como consequência natural de um comportamento que já não se sustentava. O poder que ela acreditava possuir não vinha da competência, vinha do silêncio dos outros. E aquele silêncio havia acabado. Marina assumiu sua posição sem alarde. Não precisou se justificar, nem explicar quem era. Ela se tornou conhecida não pelo dinheiro que trouxe, mas pelo limite que estabeleceu. Entre os funcionários, a história se espalhou rapidamente. Não como fofoca, mas como exemplo. A colher no chão deixou de ser um detalhe. Virou símbolo. Símbolo de como pequenas humilhações revelam grandes falhas e de como, às vezes, quem parece invisível está apenas observando. Porque naquela noite não foi uma ordem que ecoou mais alto. Foi a queda de uma arrogância construída sobre preconceito e o surgimento de um respeito que não se curva. A arrogância costuma falar alto, mas a verdade sempre fala por último e mais forte. Naquela noite não foi uma colher no chão que marcou aquela empresa. Foi a queda de alguém que acreditava que poder dava o direito de humilhar. Nunca julgue uma pessoa pela aparência, pela roupa ou pelo silêncio. Muitas vezes, quem parece pequeno está apenas esperando o momento certo para se levantar, porque a humilhação pode durar alguns segundos, mas a vergonha de quem humilha fica para sempre. E lembre-se, às vezes, a pessoa que você manda obedecer hoje é exatamente aquela que amanhã terá o poder de decidir o seu futuro. E você, o que faria se estivesse no lugar da Marina? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreva no canal. Seu apoio fortalece histórias como essa, histórias que não são apenas entretenimento, mas lições.